seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem-vindos a casa de Deus, estamos mais um culto aqui da Avenida São João 791. O pessoal do Show da Fé está suportando o pastor Jair esses dias, por amor a Cristo, que nós vamos ter aí o missionário já de volta no comando do programa na próxima segunda-feira, né? Aí a pessoa deve vir, participar, e vai ser muito especial que você participe também. Falando nisso, sexta-feira agora, pessoal, é a última sexta-feira da campanha. A primeira sexta-feira de outubro, mas a última sexta-feira das 7 semanas. Na outra vai ser a diplomação. Você conhece alguém que está doente? Convide essa pessoa. Alguém que está com problemas sérios, entenda bem, passando por uma luta, talvez o pior momento da sua vida, planeje vir, vai ser muito importante. Traga um copo com água ou uma garrafa com água. Êxodo 23, 25 diz: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei as enfermidades. Isso quem falou foi o Senhor Deus. Então venha que vai ser muito especial. E no domingo, eu estou falando que é o dia da mudança. Nós mudamos o mês agora. Você quer uma mudança na sua vida, em alguma área da sua vida, em algum setor da sua vida, você está precisando de uma mudança? Pastor Jaime, tem que ter uma mudança na minha vida profissional, na minha vida financeira, a ver na vida do marido, a ver na vida da esposa, a ver na vida do filho, da filha, ou na saúde mesmo. Se não houver uma mudança, está indo embora, tem que acontecer. Então, onde você precisa de uma mudança? O domingo da mudança. Então, você está anotando aí dias especiais. Vamos recapitular para todo mundo entender. Vamos ter claramente, de uma maneira forte, a sexta-feira, libertação, cura divina. Na sexta-feira é o dia todo, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. 9, 14 e 19 e 30 são os especiais. No sábado, 9, 14 e 18, maravilhas, já a preparação da ceia. Depois do culto das 9 horas, vai ter o culto da terceira idade aqui. Quem tem mais de 60 aqui? Você está convidado, mas os mais jovens, nós quebramos o galho de vocês também, né? E vai ser bonito, depois do culto das 9. E depois do culto das 14 tem a juventude. Aí o domingo, que é o primeiro domingo, a preparação para a ceia especial, mas o domingo da mudança. Onde você precisa de uma mudança? Na vida do meu filho, na vida da minha filha, na minha vida profissional, na minha vida sentimental, em qualquer área da sua vida. Nós estaremos aqui o dia todo, 7, 9, 11, continuando 14, 16, 18 horas. O convite está feito, hein? Não fique de fora, domingo, onde você quer uma mudança. Agora vamos entrar na palavra de Deus, que é importante. Isaías 41, 10. É um versículo tão querido, tão citado pelo povo de Deus. Isaías capítulo 41, versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Quando é que Deus está comigo? Quando eu estou na igreja? Quando eu estou lendo a Bíblia? Não, Deus está comigo quando eu estou com Ele. Mas aí continua na mesma, pastor Jaime. Mas quando é que Deus está comigo? Quando eu tenho a palavra. A palavra de Deus é Deus comigo. São alguns versículos bem conhecidos que você deve memorizar e guardar no seu coração. João 1:1. Vamos lá, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é Deus conosco. Quando eu tenho a palavra, a revelação de Deus, eu não temo. Pode aparecer um exemplo, uma doença grave. Não, ela não vai prosperar, ela está amaldiçoada em nome de Jesus. Por quê? Aí você sinta que está com Deus. Porque pelas feridas de Jesus eu fui
sarado. Então a palavra de Deus, ela é Deus comigo, a palavra de Deus é Deus com você. Quando eu tenho a palavra, eu tenho Deus. Se eu desprezo a palavra, eu estou desprezando Deus na minha vida. Cuidado. Você tem que se examinar onde você tem desprezado a palavra. Porque você pode estar enfrentando situação que você não está conseguindo prevalecer. Isso é a ausência de Deus. Nós temos que verificar, buscar a palavra e atentar para ela. Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência. A palavra diligência quer dizer o quê? Investigação. Então, nós devemos investigar mais. O quê? Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Para quê? Em tempo algum nos desviamos delas. Então, nós devemos prestar atenção ao que Deus está falando conosco para andarmos com Deus. Porque as situações adversas vão aparecer. Apareceu para ele. Vamos lá para o segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Ezequias, rei de Judá. Primeiro compreendendo o que ele fez para andar com Deus. Segundo Crônicas 29, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Já estudamos que o Davi não foi um pai, vamos dizer, direto, não foi o seu pai, foi um ancestral. É porque o pai dele, chamado Acais, não foi um homem bom. O Acais foi um homem tão profano que ele fez uma aliança com o rei da Síria. Aí dá para entender um pouco, porque a Síria dominava boa parte do mundo daquela época, então ele fez uma aliança para que o seu povo não fosse atacado pelo rei da Síria. Mas ele foi além. Ele foi em Damasco para uma reunião com esse homem, lá na Síria. Na Síria estava o rei da Assíria, 2 reinos distintos. Quando ele chegou lá, ele viu um altar. E ele fez, desculpa a expressão, a politicagem. Olha, majestade, que coisa bonita esse altar aqui. Por favor, o senhor me arrume um modelo dele, a cópia, o mapa, né, o desenho, aqui que eu vou mandar lá para o meu sacerdote, mandar um mensageiro na frente, porque quando chegar lá, eu já vou querer adorar a Deus, vou querer louvar a Deus, vou querer servir a Deus, entenda bem, nesse altar. Só que o altar que tinha em Jerusalém, ele foi instituído pelo próprio Deus. Foi Deus quem deu a Salomão, como tinha dado a Moisés. Olha que coisa. Ele tirou o altar do Senhor e começou a fazer as suas orações, seus sacrifícios, suas oferendas naquele altar. Isso foi profano. Então esse homem, o Ezequias, ele não tinha um exemplo dentro de casa. Ele buscou em gerações passadas. Cuidado, você deve ser exemplo para a sua casa. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Você tem que ser o exemplo para a sua família. Estou falando principalmente em fé, em tudo, mas principalmente na fé. Nós devemos mostrar à nossa família que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então segura essa palavra, continuando, voltando aqui. Ele diz: ele no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que ele fez? Ele tirou do altar tudo aquilo que não estava de acordo com a palavra de Deus. Ele tirou do altar tudo aquilo que não estava em comunhão com a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você quer vencer na vida? Toma uma posição. Eu vou tirar da minha vida tudo aquilo que não está de acordo com as Escrituras. À medida que você vai conhecendo as Escrituras, você vai sendo mais iluminado. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai conhecendo mais e mais as Escrituras. E aí você vai sendo mais e mais iluminado. Então não despreza a palavra de Deus. Fica essa parte. Nós vamos ver daqui a pouco que a luta se levantou contra ele, mas ele não estava sozinho. Quando a luta se levantou, ele tinha uma convicção de que Deus estava com ele. Você tem que ter essa convicção, que Deus está contigo, as adversidades vão surgir. Vamos lembrar do primeiro versículo? Quem lembra? Não temas, porque eu sou contigo.
Você vai ver que o Ezequias, ele enfrentou uma grande adversidade, mas ele não temeu. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ele não fez o que o pai dele fez. Ele não foi se unir ao inimigo. Ele não foi se unir ao adversário. Não, pelo contrário, ele se uniu ao Todo-Poderoso. Fica essa mensagem, daqui a pouco vai ter mais. Amém? Nós estamos aqui hoje com o Fernandes Lima. Então, quando o Fernandes Lima está, é sinal de alegria, sinal de felicidade. Vamos ficar de pé, por favor. Isso. Eu quero que você cante com o Fernandes. Vem, ele quer andar contigo. Ele diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Faz isso, se prepare para isso. Quando o mestre fizer o convite... CD número 6. 6,5. 6,5, ele vai chegar lá. E você de casa, vem estar conosco. Então não esqueça que, olha, quarta-feira é o dia da família, são 2 dias especiais na sede. Quarta-feira, dia de semana, né? Fora o sábado e domingo. Quarta-feira o dia da família, que é 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. Toda a primeira quarta do mês entrega o azeite de Israel. E sexta-feira o grande dia da libertação, hein? E 9, 14, 19, 30 o especial com um copo d'água. E domingo vai ser o dia da... O que eu acabei de falar para vocês? Vamos lá, já você está desligado. Você estava pensando aí no Corinthians, no Palmeiras, em algum lugar aí. Vamos lá, o que eu falei? Domingo vai ser o dia da mudança, tá bom? Glória a Deus, você estava viajando. Vamos lá? Vamos aplaudir o Rei dos Reis. O convite está pronto, está feito o convite, meu irmão. Joga na palma da mão. Venha para cá, venha. Não esqueça, o convite está pronto. O grande mestre é a mudança, é a mudança. Olha aí, olha. Quando o mestre fizer o convite para os salvos no reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei, ao lado dos santos, diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Joga na palma da mão, meu irmão. Alerta pra todos nós, esse dia ele vai chegar, olha aí, não tem pra onde correr, não tem como se esconder, esse dia vai chegar. Ai, 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 toda raça, tribo e língua, diante do grande rei, seus joelhos vão dobrar e confessar. Os amantes da serpente, no lago de fogo ardente, vão chorar amargamente. Ai, 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 mas quem tem as vestes brancas vai ouvir do meu Jesus. Glória a Deus, vinde benditos do meu Pai. Quando o mestre fizer o convite para os salvos do reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei, ao lado dos santos, diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. olha o alerta, não podemos vacilar. Diga eu, não posso vacilar não, hein, olha, ó. Eu não posso vacilar, tenho que me preparar, buscar a santificação. Isso é bom, me lavar de corpo e alma, conservar o meu espírito pra morar lá em Sião. Isso é bom, não serão merecimentos, obras e sacrifícios que me levarão ao céu. Já quem serve ao Deus vivo e reconhece Jesus Cristo como Salvador, esse não vai pro beleléu. Quando o mestre fizer o convite para os salvos do reino entrar, meu amigo, sem dúvida alguma, entre eles eu quero estar. Já tomei a minha decisão, vou estar entre os campeões. Decidi que no céu viverei, ao lado dos santos, diante do rei. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel. Aponta pra lá, ó. Minha casa mais nova é o céu, para quem não for pra lá o destino será cruel.
Amém. Obrigado, Fernando. Podem sentar, por favor, pessoal. Agora vamos voltar aqui. Antes de eu voltar, deixa eu passar um pouquinho do que Deus tem nos dado, né? Do que Deus tem nos concedido. Dourados. Vamos ver essa campanha. Foi até um dia que estava até frio, o missionário fez do lado de fora, no estacionamento da igreja. O pessoal estava lá, todo mundo assim, ó. Mas aí Deus aqueceu com o seu poder. Mato Grosso do Sul, Dourados. A noite em Dourados foi abençoada. A ministração do missionário R.R. Soares trouxe direcionamento aos irmãos presentes. Quando nós oramos em nome de Jesus, depois de aprendermos a palavra e a fé surgir no nosso coração, nós somos ouvidos por Deus. E quando nós repreendemos uma doença, um demônio, seja o que for agora, em nome de Jesus, Ele tem que nos atender, porque nós estamos assentados na mesma autoridade que Jesus tem para governar os céus e a terra. Olhem só como essa senhora chegou na reunião. O que aconteceu com a sua irmã que chegou com dificuldade aqui no culto em Dourados? Ela sofreu um erro médico, né? Ela tem encefalite, síndrome de Rasmussen, um tipo raro de encefalite que quando a pessoa nasce já morre. A fé dela que está fazendo ela voltar a andar. E você anda com dificuldade agora, não é isso? É. Por causa do erro. Por causa do erro médico também daqui. Eu vim pra cá, falei, eu vou buscar a minha cura em nome de Jesus. Jesus vai me curar hoje, eu vou sair daqui, eu correndo. O erro foi desfeito, pois o médico dos médicos operou na vida dela. O que você sofreu? Dor nas pernas. Fez exercício? Fez? Fala. Pastor, ela sofreu um erro médico em 2020, na época do Covid. Jogou ela em cima de uma cama, tratou ela de AVC, mas ela tem uma síndrome rara, que é a síndrome de Rasmussen. De tanto ela orar, porque ela é da igreja há anos, batizada. Então é filhinha de Jesus. Exatamente, lá em Minas, né? Eu a trouxe de Governador Valadares pra cá. Olha só dela. de onde... tá. Agora, como é que é o nome dela? Luizete. Luizete, vamos andar pela primeira vez sozinha agora? Pode andar. Pode andar, pode andar. Esquece os amigos aí. Vai, Luizete. Olha a Luizete andando, pessoal. Não chega muito perto, não. Olha só, pessoal. Olha que coisa linda. Olha só, o erro médico foi desfeito, pessoal. Essa síndrome já não existe mais. O que existe para ela só foi curada por Jesus. Vai andando, Luizete, vai andando. Ah, que coisa linda. Olha aí, Luizete, olha aí. E tá com um sorriso bonito na face. Olha só. Vai andar mais, Luizete, você tem que andar mais. Você está muito tempo parado, agora vai andar mais. Vai para lá, vai para lá. Vai para lá, vai passeando e vai aumentando o espaço, Luizete. Agora Jesus está cuidando de você. Essa síndrome já não saiu, agora é Jesus, se eu estou na tua cura. Foi a noite preparada por Deus para a cura dos problemas para caminhar. Era japonesa? Da Jobo? A irmã japonesa, irmão, está contando aqui que ela tinha um câncer. Ela estava aberta e não tinha assim... Não tinha força? Não tinha força. Hein? E agora eu estou sentindo a minha... Não, você está curada agora. Vai lá, Jobo, vai lá, vai andando mais lá. Olha, vai que tá, tudo para ela tá de Jobo agora, tá muito bem. Olha que coisa linda, pessoal. Isso é Jesus de Nazaré, pessoal. Esse é o nosso Deus. Agora, senhora, vai andando correndo agora. Vai dar uma corrida agora, dá uma corrida. Pequenininha, mas dá, fica perto. Mas não põe a mão, vai andando. Dá uma corridinha pequenininha. Só pode. Deus está dizendo para a senhora que só pode. Acabou o câncer, acabou tudo, pessoal. Esse Deus é tremendo. Que a graça do Senhor siga transformando a vida dos nossos irmãos de Dourados. Amém. A Ele toda a honra e toda a glória, né? Bonito. Agora nós vamos voltar para a palavra. O que nós vimos até aqui? Então, o Ezequias, quando assumiu o reino, o que ele fez? Ele tirou tudo aquilo que não estava de acordo com a palavra de Deus e foi seguir os exemplos de Davi, seu pai. Apesar disso, no capítulo 32, tem matéria nova, pessoal. Eu prego isso aqui há décadas, mas sempre tem boas revelações. Capítulo 32. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá
e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Primeira lição aqui, fidelidade não traz imunidade. Apesar dele ter sido muito de Deus, a guerra se levantou contra ele. Não murmure, não murmure não. Quando surgiu uma luta, não quer dizer que Deus te abandonou. Deus, eu estou na igreja, eu sou tão fiel, por que isso aconteceu comigo? Ele poderia ter dito, Deus, eu assumi o reino, eu tirei toda a idolatria do reino, eu tirei todo o paganismo do reino, por que isso está acontecendo? Não, ele não reclamou. Outro detalhe aqui, no primeiro versículo ainda, que diz que intentou separá-las para si. No livro do profeta Malaquias, vamos ler ali, Malaquias 3,18, veja comigo. O que diz lá? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que eu falei isso? Porque na Bíblia Sagrada nós temos um outro caso de um rei chamado Roboão. E esse rei, ele foi filho de Salomão, neto de Davi. Mas ele cometeu um erro, segundo o livro de Crônicas, capítulo 12. Pode deixar que eu vou voltar ali, não vou me perder. Diz assim, sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Versículo seguinte, diz, pelo que sucedeu que no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. 3, ele diz, com 1.200 carros, com 60.000 cavaleiros, era muita gente, hein? E era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. Nosso versículo 4. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Qual é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve? Vamos prestar atenção nisso. Olha aqui o versículo 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. E não conseguiu. Qual é a diferença? Quando você está servindo a Deus, o diabo não tem permissão para entrar na sua vida assim, não. Ele tenta. O que a Bíblia diz? Que resistir ao diabo? Ele fugirá de vós. No seu espírito ele não entra, ele não toca. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele tenta entrar na saúde, você resiste. Ele tenta entrar nos seus pensamentos, você resiste e foge. Mas quando a pessoa está longe de Deus ou afastada de Deus, ele entra no território da pessoa. Você viu, com Roboão, o inimigo veio e tomou as cidades fortes. Com Ezequias, o inimigo intentou, ele quis, mas não conseguiu. Então, sirva a Deus. O diabo não tem entrada na sua vida. Mas o mais importante vem agora. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Quando ele percebeu que o negócio era de guerra mesmo, que o homem não veio para fazer aliança, o homem não veio para fazer um carinho nele. Não. O homem veio com o intuito de roubar, matar e destruir, que é o diabo faz. O inimigo nunca será seu amigo. O inimigo só sabe matar, roubar e destruir. O que ele fez? Teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também um ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Igreja querida, preste atenção nisso. Quando estamos numa batalha, não podemos ter brechas. Verifique se não tem. Você está enfrentando um câncer, você está enfrentando um problema conjugal sério, você está enfrentando um problema familiar com um filho, com uma filha, você está enfrentando um problema de dificuldade financeira. Verifique se você não tem brechas. Como assim? Explique melhor, fale mais claro. Às vezes é uma mágoa, desculpe se é tão repetitivo, às vezes é um ódio, às vezes é um sentimento pecaminoso. Por favor, não estou dizendo que alguém tenha, mas pode ter. Dá para essa brecha.
Você está facilitando as coisas para o diabo. Você sabe orar e você sabe repreender o mal. O diabo sai em nome de Jesus. Mas tem uma brecha, ele volta ali. Você manda o mal embora, mas a porta está aberta para o inimigo entrar. Não tapar as brechas. O que ele fez mais ainda? E expôs oficiais de guerra sobre o povo. E ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Vamos ler juntos? Porque há um maior conosco do que com ele. Ou essa convicção, eu tenho explicado para a igreja, que essa convicção não é fruto do acaso. Essa convicção você tem quando cumpre a palavra, quando você anda com a palavra. Lembra do início, a palavra de Deus é Deus conosco. Quando o anjo falou para José, porque o José, quando ouviu falar, quando ele soube que quando a Maria falou para ele que estava grávida, ele não aceitou, ele tentou fugir, né? Para não comprometer Maria, ele queria sair. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 18. Rapidinho a leitura. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus, Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido, engravidado do Espírito Santo. Aí diz: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E propondo isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber a Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele vai falar do profeta Isaías. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. A palavra de Deus se fez carne, lembra do início? E habitou entre nós. Então a palavra de Deus é Deus conosco. À medida que eu amo a palavra, que eu respeito a palavra, que eu ando com a palavra, eu vou pegando confiança na presença de Deus. A palavra de Deus é Deus conosco. Quem cumpre a palavra, quem vive a palavra, quem ama a palavra, quem respeita a palavra, não teme no dia mau. Não temas, porque eu sou contigo. Esse Isaías aqui vai entrar em cena. Ele entra em cena em oração, daqui a pouco vamos ver isso. Mas estamos vendo, amigo, o segredo do sucesso é andar com Deus. E andar com Deus não é nada místico. Andar com Deus não é nada nebuloso. Andar com Deus é andar em comunhão com a sua palavra. Andar com Deus é andar em concordância com as Escrituras. Isso é andar com Deus. E com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Vamos lá? E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O que você fala, você mostra se está com Deus ou não. Veio Deus, eu não vou temer porque Ele está comigo. Surgiu uma doença, maior é o que está comigo, ela não vai prosperar, ela está amaldiçoada, é porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Vem o pensamento, eu não vou aceitar, está amaldiçoado esse pensamento, porque eu fui morto para o pecado. Você está mostrando que está andando com Deus, que você está andando com o Senhor. Andando com Deus, você vence qualquer batalha. Andando com Deus, você se torna um vencedor. Mas não para não. O inimigo mandou um mensageiro afrontar, foi tão, vamos dizer assim, abusado, né? Ousado. Sabe o que ele fez? Mandou o mensageiro ele falar em hebraico, não em siríaco, que era o idioma deles. Ele chegou lá e começou, entender bem, a falar: ô pessoal, o Ezequias está enganando vocês, dizendo que Deus vai protegê-los. Cadê o Deus de Samaria? Cadê o Deus da cidade tal? Ninguém pôde com os reis da Síria. E abusou mesmo. Aí o profeta Isaías, versículo 20, entra em cena. Versículo 20 do capítulo 32. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra.
O negócio foi sério. Ao amanhecer, alvorada, cadê ninguém? Que soldados preguiçosos? Estão dormindo? Não. Estavam todos mortos. Um anjo, não tinha gota de sangue. O que houve? Foi uma epidemia? Foi uma praga? Foram envenenados? Não. Amigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, Deus não vai matar ninguém hoje, entenda bem, isso não. Mas isso é uma figura para nós. É o quê? Nós não temos que temer qual é o inimigo. Não importa, mas não é mais o câncer. Deu metástase do câncer, se espalhou. Ele é Deus, ele não deixou de ser Deus. Entenda? É uma legião de inimigos, uma legião de demônios que se levantar, ele continua sendo Deus. E diz mais, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Vamos voltar onde nós começamos? Quem lembra? Isaías, parabéns, 41:10, diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Vamos lá. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem. Ele ficou doido, confundido, mas o que houve? Cadê o exército? Ficou o camareiro, ficou o guarda pessoal, ficou lá o cozinheiro, mas os soldados estavam todos mortos. Confundido, o que houve? O que houve? Envergonhados, então vamos fugir daqui. Fugiu envergonhado, estava lá, envergonhados. Serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão o quê? Nada. Oh, mas isso aqui é lindo, pessoal. O Kenneth Hagin conta que quando ele ora pela fé, ele começa a tomar posse da bênção. Como assim, pastor Jair? Eu aprendi isso. Quando eu oro, por exemplo, surgiu uma doença. Eu disse, você está amaldiçoado em nome de Jesus, não vai prosperar, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. A partir daquele momento, você tem que considerar aquela doença como nada. Verdade, é coisa visível. Eu conto que eu estava aqui com um cisto que apareceu, eu orei tal, mas o negócio cresceu. E as pessoas perguntavam, o que é isso? Eu dizia nada, já está repreendido em nome de Jesus. E Deus honrou. Nós temos que ficar na palavra, temos que permanecer na palavra. Está aqui dizendo para nós, tornar-se-ão nada, aquilo é nada. Eu vi seu filho bêbado, está amaldiçoado esse vício. Meu Deus, isso aí é nada. Mas como é que nada? Deus está agindo, porque eu já invoquei a ajuda de Deus, já invoquei o poder de Deus, mas buscá-lo-ás, mas não os acharás. Irmão, não adianta. Mas ele não estava ali, não está. O inferno não vai te encontrar, o inferno não vai te achar, não vai conseguir tocar, mas eu vi, o diabo não consegue tocar numa pessoa que anda com Deus. Essa é a mensagem de hoje, não temas, porque eu sou contigo. Quando é que Deus está comigo? Quando eu ando com a palavra dele. Aí eu não temo quando o diabo ataca a minha vida, ou alguém da minha casa, ou alguém que está debaixo da minha autoridade. Eu vou usar o nome de Jesus, você vai usar e você vai prevalecer. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, nós vamos ver a novela da vida real. Francilene e o marido viveram 20 anos de tormento, dívidas, uma coisa séria. Mas deixa a história ser contada ali e depois nós vamos orar. Por favor, diretor. Com 28 anos de casada, e foram 20 anos de tormento, de muita turbulência, era uma maldição. Eu trabalhava e trabalho ainda hoje com cortinas, atendo os clientes de alto nível. Meu ateliê era pequeno, uma coisinha mais frágilzinha, né? Eu tinha muitas dívidas, eu me endividei, passei a dever 96 mil na mão de agiota. Faltou até alimento em casa por conta de dívida, que não pagava quem devia, não quitava dívida e também não tinha nem para alimento. E eu tinha pegado um empréstimo da Caixa Econômica para botar minha casa como garantia. Aí eu não consegui pagar nem a Caixa e nem as dívidas que eu tinha adquirido. E nesse intervalo de tempo, eu perdi a casa para a Caixa, porque eu não tinha como pagar. Eu sempre quis, dentro de mim, conhecer Jesus, só que eu não entendia. E foi um dia que eu fui para a igreja e, nesse tempo, eu aceitei Jesus e batizei. Eu não conhecia a Igreja da Graça ainda. Por conta da violência no marido, ele passou a ameaçar que eu não ia mais entrar em casa. E aí eu conheci o Show da Fé na televisão. Quando ele via que eu estava sendo evangelizada, né, estava assistindo os cultos, e aquilo começou a incomodar ele. Deus falava comigo, naquele pouco tempo que eu
assistia o show da fé, lia a palavra e eu ouvia. Em 2012, eu já estava no fundo do poço, aí não tinha mais para onde ir. O desejo de estar com Jesus era muito grande e eu não suportava mais ficar longe da casa do Senhor. E assim que eu saí, eu disse: Senhor, não há marido, não há filho, não há ninguém que me impeça mais de ir para a vossa casa. E fui. Quando foi pouco tempo, o meu marido foi. E tem um amigo meu que era da Igreja da Graça e ele me convidou para ir. Aí fui, gostei. Aí, como a minha esposa já estava lá, eu decidi me batizar, aceitar Jesus como Salvador da minha vida, né? Aí, quando foi com um mês depois, eu já me batizei nas águas. Hoje eu estou vivendo as promessas do Senhor e até muitas vezes eu me emociono quando eu me lembro. Quando o pastor pegava uma palavra de prosperidade, eu guardava no coração, que eu tenho certeza absoluta que Deus ia fazer o que aquela palavra estava falando para mim. E recebendo a orientação de Deus, começou tudo a mudar. Meu marido começou a trabalhar, foi renunciando às coisas do mundo e começamos a prosperar. O trabalho começou a render, o dinheiro começou a dar assim, produção, né? E a gente via ali o agir de Deus e começou a gente sair do vermelho. Aí quando foi para mim quitar minhas dívidas, depois que eu passei a ser obediente à palavra de Deus, obedecer a palavra, Deus começou a me prosperar, começou a mandar clientes, mandar serviços grandes. A coisa foi aumentando e eu primeiro consegui pagar os agiotas. Tentei negociar a casa, consegui a casa, pagar a casa de volta pelo valor da dívida exata que tinha lá, que eu tinha pegado o dinheiro, não foi nem pelo valor dos juros que a Caixa cobrou, paguei pelo valor exato. E aí ele foi prosperando mais, foi trabalhando mais e conseguiu comprar um carro mais novo. Meu ateliê mesmo, eu mesmo fabrico, eu mesmo costuro a cortina, deixo tudo prontinho para entregar ao cliente. Somos dizimistas, ofertante, coluna e patrocínio também, é tudo uma bênção e fazemos por amor. E sempre que tem propósito e tudo na igreja, buscamos participar, porque nós cremos sim nisso. E é um crescimento espiritual imenso, cresce na fé. Pessoas que tinham perdido a vida, viu o missionário falar de madrugada e conseguiram obter aquela palavra, se converteram, hoje estão servindo a Deus e sendo patrocinador também. Isso é muito grato. Graças a Deus, hoje o que a gente quiser, Deus abençoa e a gente tem em casa e nada nos falta. Eu sou muito grata a Deus, que hoje eu tenho um casamento em paz, um casamento abençoado. É uma coisa que Deus faz na vida da gente que a gente não tem explicação, é só viver. Ele é toda honra e toda glória. Anda com Deus, é a diferença. Eles não andavam com Deus, não conheciam, mas quando passaram a conhecer, passaram a andar. Andar com Deus é andar em comunhão com a sua palavra. Eles se tornaram patrocinadores. Nós estamos naquele período agora, tem as maiores despesas da igreja. Você que é patrocinador, não deixe de cumprir o chamado. É muito importante você participar da pregação do Evangelho. E Deus tem chamado mais pessoas. Você tem sentido o desejo? Quando falamos aqui das missões, que falamos, por exemplo, que nós temos programa no Egito, programa local, onde colocamos um programa todos os dias lá de 1 hora e é repetido mais 1 hora. Temos programa no Paquistão, em Urdu, no idioma deles. Temos programa em vários lugares. Se você deseja ser, aceite. Eles estão passando a inscrição de patrocinadores. Você preencha com carinho, com amor. Preencha e no verso você faz um propósito de oração para que o missionário ore por esse propósito seu, tá bom? Volta para mim, esse folheto que você vai receber tem uma mensagem, tem oração, tem as contas e o que está escrito aqui, que você escrever aqui de pedido, escreva aqui para você acompanhar. Vá. Se você vai começar amanhã, daqui a 1 semana, daqui a 2, 3, você vai ver que foi Deus quem te deu. Porque Deus, ele não tira da pessoa, ele dá à pessoa. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 9:10 diz, Deus dá semente ao que semeia. Está aí no vídeo para você o QR Code, você de casa pega o celular, abre o celular na câmera do celular e aponta para aqui. Vai ser uma linha amarela, todas as informações estão ali. Eu vou te dar conta do Bradesco, para quem não consegue abrir. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Pode fazer um Pix com CNPJ, 30-903-0001-00. Tira a foto. E até nas lotéricas, qualquer lotérica Val Caixa, diga doação Show da Fé. Código 3091-2065. Se Deus mandar fazer algo especial, porque foi a ordem dele, você aceita que ele está mandando. Ele está levantando um povo para fazer a diferença. Me dá o testemunho da nossa TV, por favor, diretor.
queria, na verdade, ter uma televisão a cabo em casa, é a verdade. Eu queria variedade de canais, queria variedade de coisas para assistir que nós não temos na TV aberta. Ali na nossa TV eu tenho, obviamente, os melhores canais, que são os canais das igrejas, com os cultos aí ao vivo, cultos antigos, mas também tem outras coisas que eu gosto. Eu mesmo gosto do Animal Planet, canal que fala muito dos animais, tem o Discovery, e tem canais de filme, que eu também gosto. A nossa TV foi essencial para mim, para minha casa, para todos lá de casa, porque no momento que você precisava buscar a Deus, ir à igreja, você foi proibido de ir à igreja. Todos fomos proibidos de frequentar um culto. E então você tinha que ouvir a palavra. Mesmo que teve cultos online, todos nós tivemos, mesmo assim, a gente conseguiu ter aquele alimento diário com a nossa TV. Nossa TV é um modo de evangelizar a sua família. Quem não conhece esse trabalho, por que nós falamos aqui? Porque é um modo de edificar a sua casa, evangelizar o seu lar. Eles vão passar a programação, pede para quem não conhece, leve. Quiser levar para alguém, leve. Nós falamos com temor no coração. Aqui tem 11 canais evangélicos. O Enlace é um canal em espanhol. CJC é da Juventude e IGD estamos ao vivo. Todos os cultos daqui passam na casa da pessoa, ao vivo. Canal da Bíblia é o Alexandre Giaqueto lendo a Bíblia 24 horas. Está gravado lá. Mostra 1 ou 2 versículos da Bíblia. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com o som solene, pois tu, Senhor, me alegraste. Quem conhece vai conhecer. Então, o Show da Fé são 2. O antigo, que é cultos gravados durante 30 anos, o culto de 95, 97, 2007, e o culto do dia, que passa na RIT, Rede TV, Bandeirante, passa de hora em hora. A RIT em espanhol, canal das gays, canal de oração, peça para eles, tá bom? E só leva com você, se eu não ligar papel, precisa devolver, não. Agora você de casa, tem um número no vídeo, tira a foto aí, 0800 201 4000, 0800 201 4000, nosatv.tv.br. É para você. Nós vamos fazer 2 orações diferentes. Primeiro, vamos agora, fiquem de pé. Eu vou orar para todo mundo que está passando por um estresse. Pastor Gébio, eu tenho orado esses dias. Eu tenho sentido uma dor de cabeça forte. Eu tenho sentido um peso no peito. Problemas no lar, problemas da família, causam um estresse em você. Você está com uma dor de cabeça forte, está com um peso no peito, um aperto no peito, um incômodo no peito, pressão está ficando desregulada. Posso orar por você? Você vai ver que quando acabar, você vai sentir o toque de Deus. E eu vou perguntar, quem saiu aquele peso do corpo? Quem saiu aquela dor de cabeça? Não negue o testemunho. Você está sentindo isso? Eu vou orar agora. Depois vamos fazer uma oração forte, mas forte mesmo pela família. Agora é por você. Fecha os olhos, por favor, Pai. Quantas pessoas têm enfrentado esse momento de estresse? Isso tem causado uma estafa nessa pessoa, um cansaço mental, uma dor de cabeça, meu Deus, uma dor no peito, um peso no corpo, até pensamentos estranhos aparecem. Não são poucas pessoas que estão convivendo com a depressão, não são poucas pessoas que estão convivendo com pânico, com crises de ansiedade. Ó Senhor, estenda as tuas mãos para os que oram comigo agora, estenda as tuas mãos para essa pessoa que diz, tem alguma coisa estranha comigo, tem uma coisa me perturbando, tem uma coisa roubando a minha paz, tem uma coisa tirando a minha paz, é um medo que vem que a pessoa não sabe explicar, é um pânico que vem que a pessoa não consegue descrever, é uma crise de ansiedade muito forte. Eu estou unindo a minha fé com a fé deste homem, com a fé desta mulher, deste jovem, dessa moça, dessa pessoa que tem pensamentos horríveis, pensamentos confusos, conflitantes. Eu sou ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério, uno a minha fé com a fé deles, levanto a minha voz agora e digo ao diabo, tire as tuas mãos agora do emocional desta pessoa, da saúde desta pessoa. Você vai embora agora com essa dor de cabeça, essa dor no peito, esse mal-estar, esse peso, essa coisa estranha, essa coisa maligna, essa coisa diabólica não vai ficar, não vai permanecer. Eu exijo, eu ordeno, eu determino agora em nome de Jesus
Jesus Cristo, que essa dor vai embora, essa dor de cabeça, essa dor no peito, esse estresse forte, que a pessoa tem aceleração no coração, tem taquicardia, essa que já está sofrendo de arritmia, vai embora, isso, manda embora, exija, ordene, determine, eu mando, eu exijo, sai agora, esse medo, esse pânico, esse conflito na mente, essa confusão na mente, essa confusão nos pensamentos, essa perturbação nos pensamentos, todo mal, toda opressão maligna, toda opressão diabólica, vai embora, sai agora, em o nome de Jesus. Alô, amigos, boa noite. Estou de volta dos estúdios. Eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares. O nosso culto tem abençoado tantas pessoas como você. Você já foi a uma de nossas igrejas fazer a corrente da libertação, por exemplo, sexta-feira? Amanhã, em todas as igrejas, oração contra a feitiçaria, a bruxaria, pelos enfermos. E olha, aqui na sede nós temos o missionário 91419. Quando eu estou, já estava acostumado, eu estou em todas as reuniões. Tem 6, tem meio-dia, tem 5 da tarde. Não esqueça que você deve levar um copo com água para ele ser abençoado. Ele vai ser consagrado pedindo uma bênção. E é dia de milagres especiais. Veja um pouquinho comigo da oração de sexta-feira. Você vai sair agora. O espírito de enfermidade que está destruindo essa vida, você vai bater em retirada e vai desaparecer. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando agora. Saia, vai embora. Estou mandando agora. Demônio que está escondido nesse corpo, demônio que está escondido nessa vida, que faz a pessoa ver vultos, que faz a pessoa ouvir vozes, que causa uma depressão forte, que causa a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, sai. É conforme Jesus mandou, em meu nome expulsarão demônios. Então vai ser muito forte essa sexta-feira, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia. Se você nunca foi um domingo, vá domingo, você receber aquela energia do Espírito Santo. Domingo é 7 da manhã, 9, 11, 14, 16, 18 horas. Pai, eu abençoo esta pessoa, envio a bênção para essa casa, onde a pessoa está vendo vultos, está tendo perturbações. Eu levanto a voz e digo, toda a perturbação que está nesta casa, nesta pessoa, esse medo, esse pânico, essa perturbação fora, em nome de Jesus, Pai. Dê a bênção para a noite abençoada em Cristo. Amém. Não esqueça, amanhã, sexta-feira, em todas as igrejas da graça. Sábado, temos também, depois do culto das 9 horas, um encontro da terceira idade aqui na sede. Um abraço para vocês, estamos na Avenida São João 791. Atenção, povo de Deus, o grande dia se aproxima. No próximo dia 5 de outubro, a partir das 18 horas, a equipe de fé do missionário R.R. Soares estará de volta ao Japão para uma reunião inesquecível de milagres, poder e salvação. Será no endereço 5 Kome 241 Asahi, Oizumi, Distrito de Ora, em Guma, no Bunkamura de Oizumi. Não perca essa oportunidade que pode transformar a sua vida para sempre. Esse é o momento. Traga a sua família e os enfermos. Venha com o coração aberto, porque o Senhor vai operar maravilhas no meio do seu povo. Prepare-se para viver o sobrenatural. Dia 5 de outubro, a partir das 18 horas. A equipe de fé do missionário R.R. Soares no Japão. Compareça! Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.